No dia de hoje, nós queremos continuar falando sobre o Pai Nosso. Então, convido você aí a pegar a sua pipoca, seu, seu cafezinho ou algo assim para nós acompanharmos. Eu me esqueci de falar já, mas caso você tenha o seu catecismo ainda, né, ou seu livro de instrução bíblica, tem um aplicativo também no próprio celular que você coloca lá, Catecismo de Lutero, né? Você vai também encontrar lá um aplicativo no celular muito fácil para acompanhar, né? Esse catecismo menor aqui. Você pode acompanhar também essa sequência de estudos do Pai Nosso. Hoje nós queremos falar sobre a quarta petição, né? A quarta e a quinta petição. Como eu falei antes, eu dividi sobre alguns tópicos, né? Sempre usando 2 pontos do Pai Nosso por culto. Hoje nós vamos falar sobre o pão dos pecadores, né? Colocando a quarta e a quinta petição. E a oração do Pai Nosso, ela é muito, muito profunda, né? Eu já falei isso aqui em outros cultos. Eu já me peguei várias vezes fazendo ela muito no automático, né? Pai Nosso que está no céu. Quando eu jogava bola, porque eu joguei bola já, né? Se bem que agora eu jogo melhor ainda do que antes. Mas eu joguei num time lá no Brasil de Pelotas. E aí antes nós fazia aquela oração que a gente vê nos vestiários, né? Pai Nosso, a gente nem pensava o que estava orando, era só uma gritaria, né? Mas às vezes a gente passa corrido, né, por essa oração tão bonita do Pai Nosso. E ela é uma oração que nos dá a simplicidade da fé cristã, mas também nos coloca em questões muito profundas sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus faz em nós. Essa complexidade do cristão, ela é maravilhosa, né? Ao mesmo tempo que, como no dia de ontem, né, nós tivemos 2 batizados aqui na nossa congregação, né, também de uma forma diferente, foi lá na casa do Cléges e da Sueli, né, onde o Felipe, que é filho do Cléges e da Sueli, o Ian, que é filho do Clécio e da Tassi, né, eles foram batizados, e ali a gente vê essa simplicidade da fé, né? A palavra junto com a água, com aquele mandamento que Deus nos deu, que Jesus nos deu, batizando, e ali está a fé, ali está a salvação, né? Sem sacrifício nosso nenhum, porque o sacrifício foi de Cristo. Só que aí quando a gente vai começar a pesquisar, a conversar sobre o que o batismo faz na nossa vida, por que somos batizados e tudo mais, nós vamos vendo quão complexo, quão profundo tudo isso é para a nossa vida, né? E os teólogos e aqueles estudiosos continuam escrevendo suas teses e seus artigos em cima de algo tão simples, mas tão complexo, que é a fé cristã. Por isso, o Pai Nosso é uma oração que junta isso também, a simplicidade, né? Você não precisa fazer um estudo todos os dias que você for fazer a oração do Pai Nosso. Você não precisa ficar pensando, não, agora eu estou falando isso, então isso significa tal coisa. Não. A oração que Jesus fez, ela é tão perfeita, ela é tão dele, tão divina, que quando nós oramos, nós também estamos pedindo aquilo que ele pediu, né? Estamos agradecendo aquilo que ele nos dá. Por isso é tão lindo. E esse é o momento de nós conversarmos um pouquinho mais sobre o Pai Nosso, né? Como eu sempre digo nos outros cultos, eu estou usando esse catecismo aqui menor de Lutero, né? Uma edição comentada, não é o catecismo menor comum que está no livro de Concórdia, e também esse livro aqui, que é um livro muito bom, fica a dica aí para vocês, os catecismos de Lutero para o povo de Deus. O professor Prunzel, ele faz um compilado, digamos, do catecismo menor, do catecismo maior, nos dando lições para irmos aprendendo, né, e estudando sobre aquilo que Lutero escreveu sobre os 10 mandamentos, sobre o credo, sobre o Pai Nosso, entre outras coisas. Ok? Então nós vamos conversar, vamos tentar explicar, vamos tentar falar da melhor forma possível para nós vermos quão legal quão bom é fazermos essa oração do Pai Nosso. Seguindo aqui, nessa quarta petição, né, o que diz essa quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Lutero vai dizer: Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece. A
todos os homens, também aos ímpios, né? Também aqueles que não creem em Jesus. Mas suplicamos nesta petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. O que significa o pão de cada dia? Tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Tudo isso a gente pede no pão nosso de cada dia, né? Vejam quão profundo é, né? Não estamos só pedindo alimento físico ali, mas estamos pedindo sobre tudo aquilo que envolve o nosso ser. Agora é uma coisa bem profunda, né? Tudo aquilo que envolve o nosso ser, seja mentalmente, né? E quando nós pedimos o pão, nós estamos pedindo para saciar algo, né? A fome. E assim também nós estamos pedindo para Deus cuidar, muitas vezes, daquilo que internamente nós estamos sedentos, né? Às vezes, uma depressão, uma angústia, uma ansiedade. Nessa oração do Pai Nosso, quando nós pedimos esse pão, né? Nós estamos também pedindo para Deus, Deus também me dá tudo aquilo que o Senhor faz para que possamos ter paz, para que possamos enfrentar os nossos problemas, para que possamos cuidar da nossa saúde física ou psicológica. E aí, nesse comentário que nós temos ao Catecismo Menor, é feito algumas perguntas interessantes. Por que nós cristãos devemos pedir a Deus o pão de cada dia, visto que Deus o dá também aos não cristãos, que não lhe pedem? Isso aqui é interessante, né? Os cristãos pedem o pão de cada dia, então, não. Agora, Deus falando, agora que os cristãos pediram, eu vou dar. E aí se faz essa pergunta, mas aquelas pessoas que não creem em nada também recebem o pão de cada dia e não pedem. E aí? Por que eu, como cristão, preciso pedir? Se o outro que não crê nem pede e recebe. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Pedimos a Deus o pão de cada dia, o que inclui tudo o que necessitamos para o sustento do nosso corpo. Por quê? Porque Cristo o ordenou. Reconhecer que nossa vida e de todos os seres viventes dependem de Deus. Receber o pão de cada dia, como todas as bênçãos, como graciosa dádiva de Deus. Suplicar todas as bênçãos materiais e espirituais de Deus. E aqui nós temos o texto de Mateus 5:45, conforme está escrito ali, eu coloquei na tradução da Nova Linguagem de hoje, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, Ele satisfaz todos os seres vivos. Por isso, nessa oração que nós pedimos, como foi dito aqui, é algo que Jesus também pediu para nós fazermos, né? E essa oração que nós fazemos é também algo que Deus ordenou que a gente fizesse. Então, quando nós estamos pedindo pão, e essa palavra que vem depois do pão é muito importante, porque nós não oramos assim, o pão meu de cada dia me dá hoje. É o pão nosso. Mas o que envolve esse nosso? Quem é nosso? É geral, é todo mundo, né? São aqueles que creem e os que não creem. É aquele teu amigo, mais amigo que você tenha, né? O seu familiar. E o teu principal inimigo. Você está também pedindo pão para a vida dele. Né? E como a gente viu antes, não só pão, todas as coisas. E é interessante, às vezes a gente fica... Jesus é um gênio, né? Obviamente ele é Deus, né? Nós oramos o Pai Nosso pelo menos uma vez por semana no culto, nós oramos o Pai Nosso, né? E às vezes até é bom a gente não se dar conta do que a gente está pedindo, porque se a gente começar a pensar, a gente vai falar, não, querido Deus, o pão do fulano, do ciclano, do beltrano, daquele lá, não. Eu vou pedir, mas aquele lá tudo tem limite.
Não, Jesus disse, agora vocês vão pedir o pão para todo mundo. E isso é muito bom para nós pedirmos, porque assim nós vamos ver que nós somos, assim como as outras pessoas, iguais perante Deus. Necessitamos daquilo que Deus faz no mundo, da ação de Deus nesse mundo. E aqui também nós, nesse comentário, nós vamos ver, né? Então, por que nós dizemos pão nosso? Dizemos pão nosso porque só devemos desejar o pão que por justiça nos pertence e porque também devemos pedir pelo nosso próximo e com ele repartir. Aqui tem o texto bíblico, né? 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem da vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Como foi dito aqui, o pão nosso, ele é nosso direito como criaturas, porque Deus fez este mundo, voltando à teologia da criação, né? Deus fez este mundo para nos servir, porém com o pecado, agora nós precisamos trabalhar para retirar da terra, né, para retirar do mundo aquilo que nos mantém vivos. Por isso que o trabalho ele é importante. O trabalho ele é uma consequência do pecado, esse trabalho para a sobrevivência, não um trabalho por simplesmente um lazer ou um cuidado da perfeição. Não, agora com o pecado que temos no mundo, infelizmente, nós temos que ter esse trabalho para nos sustentar, para não morrermos de fome. E aí vem algo interessante. Deus dá o pão para o mundo todo e Ele não deixa faltar esse pão. E a pergunta que a gente se faz é, por que falta? Né? Por que tem gente passando fome? Por que tem uns que tem tanto, outros têm tão pouco? Bom, isso é a administração que o ser humano faz com esse pão que Deus dá. Por isso, quando nós também pedimos o pão nosso, nós estamos também pedindo para que tudo aquilo, todo o sistema, tudo aquilo, toda a organização que nós temos para cuidar desse alimento que nós recebemos da terra, as coisas que nós recebemos da terra, para que tudo isso chegue para todas as pessoas. Porque quando Deus faz uma semente crescer, Ele não está fazendo com que essa semente cresça apenas para o fulano ou para um ciclano, né? É de todo mundo. Claro que nós temos os nossos sistemas, nós temos aquilo que faz com que esse alimento chegue em todas as pessoas, né? Aquele que trabalha precisa do seu sustento, então aquele que vai lá e colhe essa semente, ele precisa receber por isso que ele fez, né? E assim nós temos todo o sistema de mercado que nós temos hoje, mas eu não vou entrar nesse ponto. O meu ponto é que se Deus dá alimento para todo mundo e se esse alimento não está chegando para todo mundo, há algo errado, muito errado. E nós precisamos sempre atentar para isso, né? Para que todas as pessoas possam trabalhar e também receber esse pão. E é o que está escrito lá, né? Na carta de 2 Tessalonicenses. Uma outra pergunta que também nos é feita aqui, dentro desse comentário, desse estudo do Pai Nosso. Vou colocar aqui. Por que dizemos de cada dia e hoje? Estas palavras nos ensinam que não devemos estar ansiosos e nos torturar com o futuro, mas, tendo para cada dia o necessário, devemos viver contentes e confiantes no Senhor, que nos dá tudo o que necessitamos. Aqui nesse versículo, Provérbios 30, eu te peço, ó Deus, que me dês 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. 1 Timóteo também diz, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Mais um outro texto que também nos fala sobre isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas.
Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E o Salmo 127: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Esses textos são textos muito que nos fazem refletir, né, que nos provocam, digamos, de uma certa forma, né, em administrar. Lutero também vai falar que quando nós estamos orando pelo pão nosso, nós estamos orando contra o diabo, que não quer que nós tenhamos esse pão, né? Lutero até coloca uma frase, né? Quando alguém come e deita em paz, o diabo fica pé da vida, né? Porque Deus está cuidando dessa pessoa. E o diabo não quer isso. O diabo quer que o caos aconteça para que nós venhamos a duvidar daquilo que Deus está fazendo, né? Quando a gente vê aquelas coisas terríveis, né? Principalmente em alguns países da África, da falta de comida, muitos se perguntam, né? Onde é que Deus está? Lutero vai dizer, bom, Deus está tentando acabar, tentando não, ele pode fazer isso, né? Mas Deus está avisando para nós que tem gente que está roubando daquelas pessoas lá, porque a comida podia chegar para eles também, mas infelizmente não chega. Por isso que Lutero fala que quando nós pedimos sobre o pão nosso de cada dia, nós também estamos orando pelos governantes, pelos governos, porque ele diz que através dos governos todas as pessoas podem receber o seu pão, né? Todas as pessoas podem receber aquilo que nós temos. Vamos a algo um pouco delicado de se falar aqui, mas como Lutero nos aborda nesse sentido, e naquele tempo de Lutero se tinha um imperador, né? Era um pouco diferente o sistema governamental. Vamos pensar a seguinte coisa. Aqui no Brasil nós pagamos impostos, né? E um imposto muito grande para aquilo que nós recebemos de volta. A pergunta que eu faço é a seguinte: com esse dinheiro do nosso imposto aqui no Brasil, o que seria melhor? Todas as pessoas que não têm condições, né, às vezes pessoas que trabalham muito, mas mesmo assim não conseguem ter as suas condições de ter o necessário para sua família, né, algo digno para sua família, que essas pessoas pudessem receber ainda mais ajuda daquilo que nós damos com o nosso imposto. Você preferiria isso ou preferiria que o nosso imposto fosse colocado para pagar lagostas para juízes do Supremo Tribunal Federal? A resposta é óbvia, né? Vejam só, então aqui no nosso país nós temos algo que não está certo, né? A gente vê os gastos exorbitantes em coisas totalmente desnecessárias que nós temos em altos cargos do setor público, enquanto pessoas que poderiam ser beneficiadas com dinheiro desse imposto, que a gente diz, não, eu vou pagar imposto, né? Mas que ele seja justo. Eu vou pagar imposto porque eu sei que tem pessoas que eu não conheço, ou pessoas que eu não consigo chegar lá, mas que através do governo, o governo vai conseguir chegar nessa pessoa e vai conseguir dar dignidade para ela, né? Vai conseguir dar o sustento para ela. Eu não estou entrando em nenhum extremo aqui, eu estou apenas tentando usar da coerência necessária, né? Se é para nós pagarmos tanto imposto como nós pagamos aqui no nosso país, que esse imposto seja usado da melhor forma possível. E a gente sabe que não é. Bom, cabe a nós reflexão como cristãos, quando oramos esse Pai Nosso, e falar, bom, esse pão nosso de cada dia, né? E pensarmos, será que esse pão nosso está chegando para todas as pessoas? Será que aquilo que eu pago no meu imposto, ele está sendo distribuído para aqueles que estão mais necessitados? Eu estou recebendo de volta em saúde, educação? Por isso que Lutero vai chamar atenção nesse pão nosso sobre o governo. Então vamos orar para que o governo se dê mal? Não! Lutero vai dizer, não, nós vamos orar para que o governo seja um bom governo. Nós vamos orar pelos nossos governantes para que eles possam cuidar dessas pessoas, independente do governo que for. O trabalho, aquilo que nós oramos também nesse pão nosso, também envolve tudo isso. E assim, Lutero vai dizer que através do governo
Deus também cuida das pessoas, né? Através desse sistema que nós temos aqui, nós podemos falar aqui no Brasil, Deus está cuidando. As 3 primeiras petições, né, que nós oramos no Pai Nosso, Lutero vai separar dizendo, isso são petições que nós podemos falar de algo mais linha reta, assim, de cima para baixo, né? Deus cuidando de nós e agindo em nós. Agora, essas outras petições, a partir do Pão Nosso, são petições que nós pedimos aqui entre nós, no nosso mundo. E Deus vai cuidar disso através de nós. Deus vai cuidar desse pão através de nós, através dos governantes. Então vejam só, quando nós oramos o Pai Nosso, não é apenas uma oração que a gente cumpre tabela, ou é uma oração que, é algo mais eu e Deus, né? Deus viu que eu orei o Pai Nosso. Não, vejam, por isso que eu falei no início, né? Como é simples a oração e como é complexa. Por isso nós nesse Pai Nosso, nós também pedimos por todos os governantes, pedimos para que eles sejam pessoas que possam cuidar daqueles que às vezes nós não conseguimos cuidar, né? E infelizmente a gente sabe, ou felizmente, né, ainda bem que existem vários grupos, várias pessoas que não estão preocupadas em comer lagostas, né, como a gente vê lá os gastos do nosso STF, assim poderia dar outros exemplos, mas que saem à noite para entregar comida para aqueles que estão com fome, né? Se Deus não faz essas coisas através do governo, Ele faz através de outras pessoas, mas Ele faz. E às vezes uma pulguinha que eu coloco atrás da nossa orelha nós também podemos fazer isso, seja cobrando respeitosamente e através de todas as maneiras legais os nossos governantes, né? Mas também ajudando naquilo que a gente pode. E eu sei que a maioria de nós faz isso, mas é um alerta e algo que Lutero ele escreve muito sobre isso nessa explicação sobre o pão nosso de cada dia. Deixa eu só ver se eu tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha anotado. Só para concluir essa parte do Pai Nosso, ainda uma coisa interessante que Lutero disse. Qual o símbolo que deveria ter nas moedas? Qual o símbolo que deveria ter nos estandartes, né? Qual o símbolo que deveria ter na bandeira do nosso país ou algo assim? Ele diz assim que com razão se teria que colocar trigos ou algo que lembrasse aos príncipes que o ofício deles é dar o pão diário. É fazer com que o pão diário chegue. E aí ele vai dizer que em vez de colocar o rosto das pessoas numa moeda ou algo assim, que se colocasse um pão, né? Alguns brasões que nós conhecemos têm, né, às vezes umas folhas de trigo do lado, né? Isso é lembrando que o dever do governo é sustentar no modo de dar a oportunidade de que todas as pessoas possam ter o seu alimento. Ok? Nós vamos escutar uma música agora em forma de oração e vai ser a nossa oração do Pai Nosso. Como eu falei antes, nós fizemos a confissão da nossa fé através das palavras do Credo Apostólico com uma música. Nós também queremos fazer a nossa oração do Pai Nosso, convido você também a fazer junto ou apenas escutá-la, né? Através de uma música do mesmo compositor, o João Alexandre. Vamos então fazer a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Essa canção é muito bonita, né? Eu até dou a dica aí para você de manhã ou de noite, quando for fazer a sua devoção ou fazer a sua oração, escutar essa música, né? Muito linda mesmo essa música. Confesso que eu não conheci agora, quando estava procurando algo para compartilhar com vocês, né? Então fica a dica aí. Vamos para a nossa quinta petição. Uma petição também muito importante, né? E essa também é algo simples, mas algo que para nós no dia a dia também às vezes complica um pouco. Mas em relação a Deus, as coisas são muito simples. Por quê? Porque Deus fez tudo, Cristo fez tudo. E a gente tem essa quinta petição no que diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, né? Alguns usam e perdoa as nossas ofensas, né? A palavra em si, às vezes, ela pode mudar, mas o sentido sempre é o mesmo, né? Acho que até nós temos que mudar, porque hoje em dia, quando a gente fala em dívida, né? A gente está... ufa, ainda bem que Deus está pedindo para perdoar minha dívida lá na padaria que eu deixei pendurado. Então eu não vou pagar, porque eu estou pedindo para Deus me perdoar. Então, aí porque não é uma dívida, né? Mas não é nesse sentido. Mas também porque nós vamos ter que perdoar aqueles que nos devem também. Mas não é nesse sentido de dinheiro, né? Nós vamos falar em outro sentido. As perguntas que Lutero sempre faz, que diz a quinta petição? O que significa isso? Suplicamos nesta petição que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois somos indignos de todas as coisas que pedimos, nem as merecemos. Mas nos conceda todas elas por graça, visto pecarmos muito diariamente e nada merecermos senão castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração e de boa vontade fazer o bem aos que pecam contra nós. O que suplicamos nesta petição? Suplicamos na quinta petição que nosso Pai Celestial não observe nem nos impute os nossos pecados, mas os perdoe e nos dê a graça por amor de Cristo. Lucas 15, 21, né? E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aqui é a história do filho pródigo, né? Aquele filho que sai de casa, depois volta. Então ele faz essa súplica ao pai, né? Pai, pequei contra ti. Que motivos temos para pedirmos desta maneira? Somos indignos de todas as coisas que pedimos, nem as merecemos, visto pecarmos muito diariamente e merecermos apenas castigo. Salmo 19, 12. Quem pode ver os meus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Essa
essa petição, né, perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas, o que tanto o comentarista aqui desse Catecismo Menor de Lutero e tanto aquilo que Lutero nos fala, ele vai dizer o seguinte: nós, seres humanos, somos indignos de pedir perdão a Deus. Isso é algo muito forte, né? Nós não temos condições nenhuma de pedir para que Deus perdoe os nossos pecados, mesmo reconhecendo isso. Mas por que isso? Porque Deus, Ele perdoa os nossos pecados sem mesmo nós pedir por isso. Então, se ninguém precisa pedir para perdoar os pecados, todo mundo vai ser salvo? Não caia nesse simplismo, né? Nós sabemos que quem não, infelizmente, aqueles que não serão salvos são aqueles que não creem em Cristo. Mas o que Lutero está tentando nos dizer aqui é que nós não somos dignos de pedir, mas Deus manda que nós peçamos isso. Deus sabe que nós não temos condições de receber esse perdão dos pecados apenas porque estamos pedindo. Por isso que Ele envia Jesus. E vejam só, esse é o ponto da fé cristã. Jesus faz tudo no nosso lugar. Jesus faz tudo até o certo ponto de tornar a nossa petição de pedir os pecados como algo que Ele faz em nós através do Espírito Santo. Por isso que quando cada pessoa pede para que os seus pecados sejam perdoados, o Espírito Santo já está nessa pessoa, porque a fé, aquilo que perdoa os pecados, já chegou no coração dela. Então não parte de ninguém, uma pessoa que nunca conheceu nada, falar, não, agora eu vou pedir para Deus perdoar os meus pecados e aí Jesus vai entrar em mim. Não é nesse sentido que funciona. Sempre é o primeiro é Cristo. Tudo que faz primeiro na nossa vida é Jesus. Jesus vem até nós e nos diz que precisamos do perdão dos pecados. E aí, então nós vamos falar, porque Jesus já está em nós, que Ele já perdoou o nosso pecado, e nós vamos falar, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E essa é uma petição que nós fazemos todos os dias e que nós recebemos o resultado dela todos os dias, né? Pai, perdoa os nossos pecados. E isso Cristo faz. Por isso, até nesse momento, eu quero, né, assim como nós fazemos sempre no início do culto, mas eu quero falar isso de maneira pública e para todos nós, né? Se você, durante essa semana, viu que cometeu alguns erros, né? Se você, essa semana, se arrepende de muitas coisas que você fez, se você, essa semana, viu as consequências que o pecado causa na sua vida ou na vida do seu próximo, é um momento que você pode pedir perdão. Pode ser silenciosamente, né? Mentalmente, Deus perdoa os meus pecados. E nesse momento, eu, quando falo isso, não falo em meu nome ou em nome de uma instituição chamada Igreja Luterana, mas falo isso em nome do próprio Cristo, que nos mandou falar o seguinte, e agora eu falo para você que está acompanhando aí na minha tela. Pode ser que você creia nisso, pode ser que você ainda tenha dúvidas disso, mas para vocês dois, eu digo, os teus pecados estão perdoados, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Isso é algo que nós pedimos no Pai Nosso. Todas as vezes que a gente ora o Pai Nosso, é tudo isso que acontece. Porém, ele continua, e isso é o mais legal desse Pai Nosso. Por isso que ele é tão perfeito, né? Porque ele não para aí. O Pai Nosso, ele continua, e a gente quer ver isso agora aqui, né? Que prometemos em gratidão pelo perdão recebido. Da mesma forma, queremos nos perdoar de coração e de boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. É isso o que nós fazemos depois que temos esse perdão dos pecados recebidos. 1 Timóteo 2,8, quero, portanto, que as pessoas, né, que os lugares, que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódios
e sem brigas, né? O perdão dos nossos pecados nos faz olhar para outras pessoas, também reconhecendo que esse perdão é de outras pessoas. Pode o homem que não quer perdoar ao seu próximo obter o perdão de Deus? Essa pergunta é complicada, hein? Quem não quer perdoar ao seu próximo não obtém o perdão dos pecados da parte de Deus. Com a quinta petição, chama sobre si a ira de Deus. Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui é um texto bem interessante, né? Como eu falei antes, algo tão simples, mas que para o nosso dia a dia nós podemos fazer várias reflexões, né? O que nós temos, e aqui o que Lutero está tentando nos ensinar com esse Pai perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Numa frase que o professor Prunzel também nos resume, ele diz assim: o cristão se vê perdoado por Cristo e por isso perdoa. E aqui vem uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer na nossa vida: perdoar outras pessoas. Como eu falei, a minha relação com Deus, olha, Deus me perdoou, cara, que maravilha, bora agora, né, vamos tomar um chopp, vamos comer um churrasco, vamos comer uma bola, fazer alguma coisa, estou perdoado. E também nós poderíamos pensar assim: olha, Deus me perdoou, agora vamos perdoar aquele filho. Opa, aí já, oh Deus, aí já é meio complicado, né? Aquela pessoa tem que perdoar? Em que sentido? Deus está dizendo para nós sermos idiotas agora, né? As pessoas vêm e fazem coisas contra nós, ou fazem que a gente sofra, ou cometem algum crime contra nós, a gente diz: não, amigo, eu sou cristão, rapaz, olha, eu vou te perdoar e agora pode ir em paz, né? Você me roubou, só eu nem vou dar queixa nada, porque é isso que é o perdão. Obviamente que não. Esse perdão que nós estamos pedindo aqui é um perdão de salvação. Por isso que, como eu sempre digo, por isso que a fé cristã é um escândalo, até para os cristãos. Porque como é que eu vou pedir para que aquela pessoa que fez mal a mim também seja perdoada e seja salva? Isso não é algo simples de nós fazermos. Por isso que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Eu já fiz essa minha confissão, né? Teve uma pessoa em específico que eu não conseguia perdoar de jeito nenhum, e isso não foi um processo rápido e fácil. Isso vai mexendo com o nosso coração, vai mexendo com o nosso orgulho, principalmente com o nosso orgulho, vai mexendo com a nossa noção de razão, de justiça, que não é a mesma noção de razão daquilo que Deus faz em nós. Mas quando nós pedimos: Pai, perdoa as nossas dívidas e também aqueles que nos ofendem, eu estou pedindo para Deus perdoar aquela outra pessoa. Quer dizer que eu estou pedindo para que as consequências sobre o que aquela pessoa fez não aconteçam? Não, muito pelo contrário. Estou pedindo para que Deus perdoe, mas que agora ele possa ser punido pelo crime que cometeu, por aquilo que fez contra mim, né? E quando Jesus fala para nós perdoarmos 70 vezes 7, quando Jesus fala para nós pedirmos perdão ao nosso próximo, normalmente ele está dizendo: vocês têm que perdoar aqueles que os ofendeu. E normalmente a gente diz: não, é o que me ofendeu que tem que vir pedir desculpa. Ele que tem que vir pedir perdão. Enquanto isso, eu não vou dar meu perdão. Aí vem aquilo que é legal. Cristo pensou a mesma coisa quando deu perdão para você. Ah, não! O ser humano que errou. Quem errou foi o Lucas. Eu sou Cristo, eu sou perfeito. Por que eu vou dar meu perdão para ele? Se Cristo pensasse que nem a gente pensa, rapaz, a gente estaria lascado, e faz tempo. Por isso que é graça. E por isso que essa graça também é transmitida para outras pessoas. Isso não vai nos impedir de sentir ódio, de mandar aquela pessoa para tantos lugares que às vezes a gente pensa e às vezes a gente fala, né? Isso não vai nos impedir de fazer isso. Mas que após essa explosão de ódio, após essa indignação da injustiça que nós recebemos, que nós possamos orar para Deus, e pode ser até mesmo xingando Deus, e pedir para Ele que perdoe os pecados dessa pessoa, assim como Ele perdoou os meus. Porque perante Deus somos iguais.
o que também é um escândalo. Mas é por graça, e essa graça é que nos faz, às vezes, ficar pensando nessas coisas e falar: por que Deus? Porque Deus é um Deus de amor e Ele ama o inimigo dele, que se tornou o ser humano. E nessa petição do Pai Nosso, nós estamos pedindo aquilo que o professor colocou aqui. Quando o cristão se vê perdoado por Cristo, é por isso que ele perdoa a outra pessoa. Não porque a outra pessoa merece o perdão, mas porque Cristo me perdoou. E uma das coisas que mais, entrando na área mais psicológica agora, né? Isso, quando nós entendemos o que é perdoar uma pessoa que nos ofendeu, por muitas vezes isso nos liberta. Isso nos desamarra de coisas muito pesadas que existem na nossa vida. Como eu falei antes, não é um processo fácil. Não vou ser hipócrita de falar aqui que agora a gente vai sair, né, cantando aquela musiquinha dos Beatles lá, Imagine All the People, e aí vamos abraçar todo mundo, e agora vamos perdoar todo mundo, e vai ser uma alegria esse mundo. Não, não é. Faz 6.000 anos que é morte, tragédia e vingança, e ódio, e cada vez mais ódio, e agora a gente vê esse ódio nas redes sociais e tudo mais, e as pessoas nem aí com o perdão. Por isso que o perdão é em Cristo. E uma oração que a gente poderia acrescentar, eu vou compartilhar aqui com vocês, que Lutero ele diz o seguinte: querido Pai, venho e peço que me perdoes, não porque eu possa, com obras, satisfazer ou merecer, mas porque tu prometeste e lhe acrescentaste o selo, que deve ser tão certo como se eu tivesse uma absolvição pronunciada por ti mesmo. O que Lutero está falando aqui? Que nós recebemos esse perdão por aquilo que Cristo fez, e Ele nos dá um selo dessa garantia desse perdão que também é dado a outras pessoas. E onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Mas onde mais? E Deus nos dá isso no batismo. No batismo nós recebemos esse perdão dos pecados. Novamente trazendo o exemplo do batismo de ontem, né? O que o Ian e o Felipe fizeram para receberem a salvação? Para receber o perdão dos pecados? A única coisa que eles fizeram é chorar, né, dar algumas risadinhas, serem fofos, fazer bastante xixi, bastante cocô. É isso que eles fizeram para receber a salvação. Isso é uma boa obra para receber uma salvação? Não, isso é a vida deles. Mas isso fez com que eles recebessem a salvação? Também não. Foi Cristo que fez com que eles recebessem aquela salvação. Através dos pais deles, através dos padrinhos, que os levaram a esse momento onde, através do batismo, isso que Jesus nos ordenou, eles receberam um selo. Agora eles estão com esta marca que nem mesmo o diabo pode retirar. Eles estão com essa marca da fé, essa marca da salvação, aquilo que nós recebemos também. Quando nós lembramos do nosso batismo, diariamente nós... Opa, tá dando ruim na minha vida? Rapaz, sou batizado. Lutero vai dizer isso. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, se você vê que o diabo está te atormentando, lembre disso. Amigo, sou batizado. Então me respeita. E na Santa Ceia nós também recebemos isso. Este selo de Deus, essa promessa de Deus, como disse Lutero, como se fosse o próprio Deus presente na sua frente, dizendo assim: os seus pecados estão perdoados. Vejam quão profundo é, quão maravilhoso é esse perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E para finalizar, o professor Prunzel diz assim, também nesse comentário, ele diz: sem mesmo pedir, Deus nos perdoa. Mas, ao perdoarmos o próximo, percebemos como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Essa frase é fantástica, eu quero encerrar com ela. Quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, nós podemos entender um pouquinho o que Cristo fez para nos perdoar. E se às vezes a gente tem que engolir um orgulho para perdoar outra pessoa, se às vezes a gente tem que lutar contra a nossa inveja, contra a nossa soberba para perdoar outra pessoa, Cristo morreu por isso, para te perdoar. Não foi barato, mas foi de graça. Não foi simplesmente porque você merece, mas foi justamente porque você não merece essa salvação que Cristo te deu.
te deu ela. Ele não cobrou nada em troca. E isso nos leva a nos agradecermos a Deus por esse perdão. Vejam só, esse Pai Nosso, ele é perfeito. E quando a gente estuda, quando a gente aprende sobre isso, obviamente ele torna mais sentido na nossa vida. Mas ele precisa ter mais sentido do que aquilo quando nós oramos desde criança? Não, porque a salvação, ela é simples. Mas ela se torna muito mais completa quando nós estudamos, quando nós ensinamos, quando nós compartilhamos. Ok? Em nome do nosso Cristo vivo, amém.